Muito bem, pessoal, tá no ar mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, grande prazer ter a sua audiência por aqui, né? Estamos aqui nessa sexta-feira maravilhosa, dia 16 de maio. Bora aqui para a edição de hoje. Edição Pocket, né? Hoje não temos tantos assuntos assim pra falar. Rolou só um jogo ontem. O fatídico jogo 6 entre Thunder e Denver. Vou falar um pouquinho sobre esse jogo aí com vocês. Hoje teremos o jogo 6 entre Celtics e Knicks. Também vou trocar uma ideia rápida sobre esse jogo aí pra vocês. E tem algumas notícias para comentar, né? Algumas informações de mercado, alguns rumores aí. Então, hoje vai ser um programa um pouquinho mais rápido, porque não tem tanta pauta. Mas, vamos aqui trocar uma ideinha. Vamos aqui passar, né? Uma meia horinha aqui, mais ou menos, falando sobre NBA, tá bom? Então, antes só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Roda a vinheta e vamos começar a edição de hoje do Swish TV Show. Vai! Beleza, pessoal. Como eu falei, tivemos apenas um jogo acontecendo nessa quinta-feira. Jogo 6 entre Denver e Thunder, né? Thunder com a oportunidade de fechar a série, né? De encerrar a brincadeira. Foi lá pro Colorado, vindo de vitória, vencendo bem. Encarou um Denver que tava com as costas na parede, um Denver que tava com o Jamal Murray doente. Jamal Murray ontem tava, né, mal. As informações antes do jogo começar eram de que ele tava muito mal. Até se cogitou a possibilidade dele não jogar, só que aí, pouco antes do jogo começar, saiu a informação de que ele ia pro sacrifício. Então era um cenário, cara, bom pro Thunder, né? Time vindo numa crescente, né? Finalmente conseguindo vencer clutch times, o Shai jogando muito bem, o Daigneault achando bons ajustes e o Denver com todas essas questões. Jamal Murray doente, Michael Porter ainda, né, com seu ombro biônico. Então, era um cenário bom pro Oklahoma. E aí o jogo começou, né? O Thunder não começou tão bem assim, né? O Denver começou melhor, abrindo uma vantagem. Só que aí o Thunder conseguiu responder no fim do segundo quarto, no fim do primeiro quarto. Começou o segundo quarto muito bem. Não fechou tão bem assim, né? Fechou tomando uma run de 12-0, que fez a vantagem de 12 pontos que o Thunder abriu ir pro buraco. Mas, né, o geral do segundo quarto foi bom do Thunder. Os últimos 2, 3 minutinhos foi uma merda. Mas o geral foi bom. O Thunder ainda conseguiu ir pro intervalo na frente. Mas aí, cara, no segundo tempo, o caldo entornou. Essa é a grande verdade. O Denver foi muito superior no segundo tempo. Mas muito superior. Tanto em termos de intensidade, de eficiência, de execução, né? Denver foi superior a tudo. O Thunder foi horroroso no segundo tempo. Horroroso. Não dá pra salvar nada do Thunder no segundo tempo, cara. Essa é a grande verdade. A defesa apareceu ali e tal, mas ofensivamente o Thunder foi uma coisa insalubre. As bolas de 3 não caíram. O Shai teve que ficar muito tempo no banco por conta das faltas que ele cometeu no primeiro tempo, né? Cometeu 4 no primeiro tempo. E aí o Thunder não conseguiu lidar bem com os minutos sem o Shai, até porque o nosso querido Jalen Williams, que era pra ser o cara, né, pra segurar a bronca quando o Shai estivesse no banco, ontem o Jalen tava uma coisa, né, tenebrosa, né? Ontem o cara saiu zerado no segundo tempo, chutou 0 de 8, né, fez só 6 pontos, né, que é a pior marca dele em pós-temporada, tentando 16 arremessos. Cara, foi feio, mano. Foi muito feio o Jalen Williams, foi muito feio o ataque do Thunder. O Thunder
chegou a errar 12 bolas de 3 seguidas no segundo tempo. E aí não teve condição. Né? Com um desempenho desse no ataque, velho, não teve jeito. Ainda mais com o Denver executando do jeito que executou. Tomando ótimas decisões, não se precipitando, capitalizando em cima dos erros do Thunder. O Denver foi impecável no segundo tempo, cara. Foi impecável. O Jokic, Jamal Murray, tudo deu certo. Christian Brown, coisa maravilhosa. E aí, com esse segundo tempasso, o Denver conseguiu a vitória, venceu por 119-107. Denver empata a série e teremos jogo 7. Né? Domingueira aí, os dois vão jogar a vida. E, mano, eu não vou mentir não, cara. Eu, como fã de basquete, do entretenimento, é ótimo que a gente tenha um jogo 7, porque é uma série que tá sendo muito boa, é a melhor série desse segundo round, então, pro entretenimento, é maneiro ter um jogo 7. Mas eu não vou mentir, bichão, como torcedor, velho, a última coisa que eu queria era o Thunder tendo que jogar um jogo 7 contra esse Denver. Ah, Luiz, mas o Thunder vai jogar em casa, o Thunder tem mais time, o Thunder tem mais profundidade. Concordo com tudo isso. Concordo com tudo isso. Pensando de forma racional, fria, o Thunder é favorito no domingo. Mas, meu amigo, a gente tá falando do Denver. E esse Denver, da era Jokic, é um time que tem como característica crescer em situações adversas, crescer em situações de pressão. Foi assim contra o Clippers, foi assim ontem, e existe a chance de ser assim no domingo também. Então, velho, a verdade é que eu tô com o cu na mão, gente. Eu poderia mentir pra vocês, poderia pagar de confiante, mas eu não tô. Eu não tô. Cara, eu não tô confiante. Desculpa, eu sou um torcedor pessimista. Eu sempre acho que vai dar merda. E tá com o cheiro da merda. Tá com aquele cheirinho de merda. Vou torcer pra que não, vou torcer pra que o Thunder corresponda às expectativas e vença no domingo, porque, repito, de forma racional, cara, o Thunder tem totais condições de vencer. Né? Mas vai depender do time tá com a mão boa pra 3, do jeito que não tava ontem. Vai depender do Jalen ser uma segunda opção decente no ataque, coisa que ele não tem sido nessa série. Inclusive, na série, ele tem 16,5 pontos de média, o que é horrível para um cara que foi All-Star, né? Então vai depender dele. Vai depender do Shai jogar bem. O Shai ontem jogou bem. O problema do Shai ontem foram as faltas, mas se a gente lembrar dos primeiros jogos dele no playoff, por exemplo, contra Memphis, né? O primeiro jogo dele também contra Denver não foram jogos bons, né? Não foram jogos bons, então é torcer para que ele seja o Shai dos últimos jogos e não dos primeiros. Tem que ver a questão do Lugendort, se ele vai conseguir ser útil igual ele foi no jogo 5, ou se ele vai ser igual ontem e igual nos outros jogos da série, onde ele foi horrível. Depende de muita coisa, cara. Muita coisa tem que dar certo pro Thunder. E nessa série, uma coisa que eu tenho reparado é que o Denver tá sabendo lidar muito melhor com as adversidades do jogo e tal do que o Thunder. Quando qualquer coisa dá errado no Thunder, o time desmorona. O time não consegue voltar pro jogo. O Denver não. Ah, pô, o Jokic tá sendo bem marcado. Beleza. Eles dão um jeito. O Jokic dá um jeito de jogar. Ah, o Jamal Murray tá doente. Eles dão um jeito. O Jamal Murray faz o sacrifício. Ah, o banco tá mal. Beleza. Aumenta a minutagem dos titulares que eles vão corresponder. Entende? O Denver, na minha concepção, tá sabendo lidar melhor com os problemas do que o Thunder. Ontem, quais foram os problemas do Thunder? O Jalen Williams mal e as faltas no Shai no primeiro tempo. Né? Os principais problemas, né? Os problemas capitais. O Thunder não conseguiu lidar com isso. Porque uma coisa meio que liga com a outra, né? Com o Shai tendo problemas com faltas, ele tem que ficar mais no banco. E aí os minutos sem o Shai, né? Tem que ser compensados de alguma forma. E a única forma que o Thunder teria para compensar os minutos sem o Shai seria com o Jalen bem. Porque é o único jogador ali do time que consegue assumir o ataque.
Né? O Chet consegue também, mas o Jalen ele tem características diferentes. É um cara que cria o arremesso, é um cara que parte pra dentro, é um cara que passa a bola, que marca bem e tal. O Chet não tem tantas essas características. Então era pro Jalen ser esse cara pra assumir o time na ausência do Shai. E ele não consegue. E aí um erro vai puxando o outro e vai virando uma bola de neve e o Thunder não consegue lidar com isso. Então, enfim, cara, eu não tô muito confiante não vou mentir. Eu tava muito confiante pro jogo de ontem. Até falei no Switch TV Show de ontem, né, que, pô, tô achando que o Thunder pode ganhar e tal, mas... Sei lá, ontem eu fiquei bem frustrado, mano. Como torcedor. Aqui quem tá falando é o torcedor, tá? A minha análise de CNPJ é diferente. A minha análise de CNPJ é, pô, o Thunder tem um time melhor, tem mais profundidade, joga em casa, né? Lugar onde o Thunder costuma, né, jogar muito bem. Na regular só perdeu 8... Não, perdeu menos. Deixa eu ver aqui rapidinho, só confirmar. Na regular, o Thunder perdeu só 6 jogos em casa. Então, a minha análise de CNPJ é que o Thunder é favorito no domingo. É que o Thunder tem condições de vencer no domingo. Mas a minha análise de CPF, ela é de... Putz, mano, o Denver tá muito mais acostumado com esse tipo de situação do que o Thunder. E o Denver tem sabido lidar melhor com adversidades do que o time do Thunder. Então, é por isso que o CPF, Luiz, não tá tão confiante assim. Vamos ver, né? Vamos ver. Só torço pra que esses caras não estraguem o meu domingão, né? Eu vou bater um belo prato de feijuca no domingo. Vai ter feijoada lá em casa. E eu espero que eles não estraguem a minha feijoada. Eu espero, cara. Puta que pariu, porque eu adoro feijoada. Eu adoro domingos. Se eles estragar esse combo, eu vou ficar muito puto. Vou ficar muito puto. Enfim. Foi isso que aconteceu. Esse foi o jogo de ontem. Sobre o jogo de hoje, rapidinho, né? Teremos aí o jogo 6 entre Celtics e Knicks. Celtics conseguiu se manter vivo, né? Venceu o jogo 5 numa grande atuação do Jaylen Brown, do Derrick White, do Luke Cornet, que virou o Mutombo, né? Uma coisa bizarra que o Cornet jogou. E aí o Celtics conseguiu forçar o jogo 6, joga hoje no Madison Square Garden. E assim, friamente, de novo, né? Tem análise fria e tem análise emocional. Na análise fria, cara, o Knicks tem muita chance de ganhar hoje, né? Pra mim é o favorito. Joga em casa, pega um Celtics sem o Jason Tatum, né? Porzingis também não deve jogar. Porque é assim, né? O Porzingis jogando ou não jogando não tem feito muita diferença, né? A grande verdade é que o Porzingis nessa série é uma coisa horrorosa. Claro, tem a ver com a questão da doença dele, que ele não tá bem. Mas ele tá horrível. Então ele nem faz tanta falta assim. Mas não vai ter o Tatum, que é um cara importantíssimo, ainda mais nesse tipo de jogo, né? Onde você precisa de alguém que, né, assuma a pontuação, que consiga ter explosões durante né, períodos ali, como o Tatum fez no jogo que ele machucou. O Tatum teve várias explosões naquele jogo no Madison Square Garden. E o Celtics não vai ter esse cara hoje. Então, analisando de forma fria, o Knicks é bem favorito. O normal é o Knicks ganhar e encerrar a série hoje. Só que, velho, basquete é foda, né? E o Celtics mostrou no jogo 5 uma puta de uma resiliência, né? Fez um jogo muito forte. Talvez tenha sido até o melhor jogo do Celtics nessa série. Controlou bem o jogo, fez um segundo tempasso. Tanto na parte defensiva como na parte ofensiva. Os coadjuvantes apareceram. O Jaylen Brown assumiu a liderança do time. Mazzulla fez bons ajustes. Então, a análise quente, a análise emocional, cara, ela é de que podemos sim ter um Celtics ganhando e forçando o jogo 7. Né? Ainda mais pelo fator motivação, né? Do tipo, pô, mano, a gente perdeu o nosso melhor jogador. Só que a gente conseguiu ganhar o jogo 5. Se a gente força o jogo 7 no TD Garden, a gente pode classificar. Então, essa motivação no Celtics, ela pode fazer a diferença, né? Enquanto o Knicks, por talvez
ter um excesso de confiança, pode acabar tomando nas costas. Eu acho que o Knicks entrou com um saltinho alto no jogo 5, viu? Eu acho que o Knicks entrou em quadra achando que, mano, os caras estão sem o Tatum, a gente vai ganhar. Eu senti um saltinho alto, né? Então, sei lá, cara. Eu acho que é um jogo que tá aberto. De novo, friamente, o Knicks tá no favoritismo. Mas, sei lá. Eu não apostaria dinheiro no Knicks hoje não, viu? Não apostaria. Também não apostaria no Celtics, tá? Porque eu acho que é um jogo que pode acontecer qualquer coisa. Tudo pode acontecer nesse jogo. E eu acho que o primeiro quarto vai falar muito sobre o que vai ser esse jogo. Né? Dependendo da postura que o Knicks entrar, talvez a gente já vai conseguir ver como é que vai ser o resultado final. Porque se o Knicks entrar desligado, achando que vai ganhar a qualquer momento, pode tomar na tarraqueta. Porque o Celtics, filhão, o Celtics tá no sangue. Tá com sangue nos olhos, mano. Tá com sangue nos olhos. Então, esse é um jogo bem interessante, mano. Vale muito a pena ver esse jogo. Né? Começa às 9 horas. Transmissão do League Pass, obviamente, né? O League Pass transmite tudo. Então, se você quiser assistir, assina o League Pass. O link tá aí no comentário fixado, é só clicar. E aí você garante o League Pass com 7 dias grátis de teste e desconto no plano mensal. Não, no plano anual. Desconto no plano anual. Né? Faço merchan há meses e eu ainda esqueço, né? Meu Deus do céu. Você tem desconto no plano anual, mais de 40% de desconto. 43% de desconto, se eu não me engano. Então, se você quer o League Pass com essas condições, usa o linkzinho aí e aproveita. Tá? Então, sobre o jogo de ontem e o jogo de hoje, é isso. Passando agora aqui para as notícias, para alguns rumores de mercado que saíram. O primeiro que eu separei aqui é o seguinte, ó. Rumor envolvendo uma das principais novelas aí da off-season, que é a novela Giannis, né? Matéria aqui do The Playoffs, que traz o seguinte título. Giannis Antetokounmpo deseja seguir na Conferência Leste. Com crescentes especulações sobre o futuro de Giannis Antetokounmpo, jornalista indicou que o grego pode ir para o Raptors ou Nets. Né? Vamos aqui ler a matéria, entender a parada. A eliminação precoce do Milwaukee Bucks nos playoffs deixou marcas profundas na equipe, especialmente em sua principal estrela. Nos bastidores da NBA, os rumores sobre uma possível saída de Giannis Antetokounmpo voltaram a ganhar força. Desta vez, porém, o burburinho carrega um peso maior. Pela primeira vez desde que entrou na liga, o astro grego estaria refletindo seriamente sobre a chance de buscar um novo caminho um novo caminho fora de Milwaukee. Quem falou isso aqui foi o Charania, né? O Charania que trouxe a informação de que rolou uma reunião entre Giannis e Bucks e pela primeira vez o Giannis está cogitando sair de Milwaukee. Né? Formação do Charania. Seguindo, Spurs e Rockets aparecem como favoritos, mas o leste pode ser o destino ideal. Embora San Antonio Spurs e Houston Rockets tenham sido citados como os primeiros interessados, graças aos seus ativos de troca interessantes, a situação agora parece mais ampla. Segundo o jornalista Brandon Scoop B. Robson, Giannis teria preferência por permanecer na Conferência Leste, o que abre novas possibilidades no tabuleiro da NBA. Entretanto, diferentemente das equipes do Oeste, no Leste poucos times possuem a gama de picks e jogadores interessantes o suficiente para adquirir o craque. Isso é verdade, né? No Leste, o time que tem os melhores ativos de draft seria Brooklyn, né? Que acumulou muita coisa com a troca do Durant, da troca do Mikal. Então, o Brooklyn seria o time com os melhores ativos de draft. Mas pensando em jogadores que o Brooklyn teria à disposição para envolver numa troca, não são peças tão interessantes assim. Você vai ter o quê? Um Cam Johnson, você vai ter talvez um Cam Thomas, se eles quiserem trocar, um Claxton, se eles quiserem trocar. Não são lá peças tão, né, atrativas, né? E aí você vai para Toronto. Toronto tem ali alguns jogadores que dá para envolver, mas também nada muito, oh meu Deus, que ativos maravilhosos. Então, realmente no Oeste é onde o Bucks encontraria os melhores pacotes, né? Tô brincando. Mas encontraria os melhores pacotes de troca, né? Porque você tem um Thunder que pode oferecer um Jalen Williams e um caminhão de picks. Você tem Houston que tem Jalen Green, que tem, né,
sei lá, um Xangun. Daqui a pouco eu falo mais sobre essa questão do Xangun, tá? Tem notícias sobre isso, inclusive. Pode oferecer um Xangun, tem Pix também pra oferecer, tem Jabari, tem Cam Whitmore, né? Então você tem no Oeste times com mais potencial de realmente montar um pacote pica, né? Então no Leste realmente não tem tantos times com grandes propostas possíveis. Bom, mesmo assim, ainda de acordo com Robinson, duas equipes do leste já despontam como fortes candidatas. Abre aspas. Os dois times que mais chamam a atenção de Giannis no momento são o Toronto Raptors e o Brooklyn Nets. Essa informação muda o tom das conversas, afinal, se Antetokounmpo realmente prioriza o leste, ele pode se manter competitivo sem cruzar o país, e sua chegada, claramente, mudaria e aceleraria totalmente o processo de uma equipe em reconstrução. Além disso, tanto o Raptors quanto o Nets não contam com jovens promissores, flexibilidade contam, né? Caramba, a matéria aqui ficou meio brincadeira. Contam com jovens promissores, flexibilidade salarial e projeto de médio prazo que podem atrair o camisa 34. Mesmo com rumores, saída imediata parece improvável. Apesar do aumento nas especulações, é importante lembrar que Giannis ainda tem vínculo com o Bucks até a temporada 26-27, além de uma opção de jogador de 62 milhões para 27-28. Como o contrato não inclui cláusula de veto a trocas, a franquia tem certa liberdade para agir se assim decidir. No entanto, nada indica por enquanto que o jogador vá forçar a sua saída. Giannis sempre demonstrou lealdade à franquia que o draftou em 2013 e mesmo nos momentos mais difíceis, preferiu apostar na construção de algo duradouro em Milwaukee. Bom, então a informação é essa, a informação aqui do Brandon Scoop B. Robinson, é que o Giannis teria preferência em ficar no leste, e aí é falado sobre o interesse de Brooklyn e Toronto. É igual eu falei, né, cara, Brooklyn e Toronto tem bons ativos de draft, né, pra enviar, mas assim, olhando pro lado do Bucks, né, que iria procurar o melhor pacote possível de troca, realmente os melhores estão no Oeste. Thunder, Houston, né, são os times que mais têm potencial de barganha. Né? Então, vai depender muito de como for realmente a postura do Giannis, né? Se ele vai realmente forçar uma troca, ou se ele vai meio que só falar, ô rapaziada, quero ser trocado, mas vocês podem me trocar pro lugar que for mais conveniente pra vocês. Acho que depende muito disso. Se ele bater o pé e falar que quero ser trocado e eu quero ir pra tal time, eu acho que o Bucks vai se esforçar pra fazer isso por toda a lealdade, por toda a história que o Giannis construiu por lá. Eu não acho que o Bucks iria meio que dificultar a saída do Giannis. Eu acho que se o Giannis chega e fala, ó, rapaziada, quero ser trocado e eu quero ficar no leste, quero ir pra Brooklyn, eu quero ir pra Toronto. Acho que a diretoria vai fazer o que o Giannis quer, né? O que seria, acho que seria o correto, né, cara? Porque se tem um cara que fez tudo que podia pra Milwaukee ter sucesso, foi o Giannis. E ele deu um título pros caras, né? Deu mais um título pra eles, né? Um título que ninguém esperava. Vamos falar a verdade. Pós Oscar Robertson, Kareem Abdul-Jabbar ali, ninguém esperava ver Milwaukee sendo campeão de novo. E o Giannis conseguiu. Então, por tudo o que envolve Giannis e Bucks, essa relação, eu acho que se o Giannis pede pra ser trocado e indica pra onde ele quer ir, eu acho que o Bucks atende o pedido dele. E é algo que não tem como ser criticar. O torcedor do Bucks, assim, se o Giannis pede troca, o torcedor do Bucks não pode falar um A. Não pode falar um A, cara, porque se tem um cara que tá carregando um time nas costas há anos, é ele. E ele não consegue ter sucesso, né, cara? Pô, desde 21 ele não chega na final de conferência, mano, isso é bizarro, então... Eu acho que tudo vai depender de qual vai ser a postura mesmo do Giannis. Se ele vai fincar o pé e pedir pra ser trocado e indicar pra onde ele quer ir, ou se ele vai chegar e falar, rapaziada, quero ser trocado, mas vocês podem fazer um negócio que for melhor pra vocês. Acho que vai depender muito disso. Mas, segundo a informação, ele gostaria de permanecer no leste. Vamos ver qual que é o desenrolar disso. Já que eu falei sobre Giannis e sobre Houston, tem informação sobre isso, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Cadê? Onde é que eu vi? Onde é que eu vi? Onde é que eu vi? Aqui, ó. Ó.
ainda aqui no The Athletic. Inclusive, The Athletic tá fazendo um trabalho muito legal, tá? De cobertura, trazendo vários rumores. Se você não acompanha o The Athletic, acompanha lá. Aproveitar para mandar um salve pro Robert. Robert que tá trabalhando ali no The Playoffs. Falei The Athletic, né? The Playoffs, desculpa. O Robert tá trabalhando no The Playoffs. Salve, Robert. Robert é pica, hein? Quem não segue o Robert tá vacilando, ele é muito brabo. Ó, aqui no The Playoffs ainda, essa matéria aqui, ó. Rockets podem envolver Şangun em troca por Antetokounmpo, diz jornalista. Após uma temporada regular promissora e eliminação precoce nos playoffs, os Rockets devem brigar por uma grande estrela nessa off-season. Aqui, ó. Após Milwaukee Bucks e Houston caírem na primeira rodada dos playoffs, mudanças devem acontecer em seus elencos. Mais do que isso, essas mudanças significativas podem envolver Giannis Antetokounmpo, o grego 2 vezes MVP da NBA. Inclusive, segundo Kurt Helin da NBC Sports, os Rockets estariam abertos a incluir Alperen Şangun em um possível pacote por Giannis. A informação é desta quinta-feira. Dessa forma, Houston aparece como um sério candidato a ser o destino da estrela do Bucks. Isso porque os Rockets, além de Şangun, possuem o jovem Jalen Green e o salário expirante de Fred VanVleet. Além disso, a franquia possui várias escolhas valiosas de draft, incluindo as primeiras rodadas do Phoenix Suns. Inclusive, Antetokounmpo teria preferência por cidades grandes. Segundo o jornalista Howard Beck, o que se aplica a Houston de certa forma. No entanto, de acordo com o jornalista Brandon Robinson, e aqui é a informação que a gente acabou de ver, né? Que o Giannis teria preferência por permanecer na Conferência Leste. Por outro lado, são duas franquias que não conseguiriam entregar competitividade para o grego. Justamente o principal motivo do Giannis estar aberto a sair do Bucks. Então, segundo aqui, né, o jornalista da NBC, o Kurt Helin, o Houston teria muito interesse no Giannis, interesse tamanho, né, e faria o time estar disposto a incluir o Alperen Şangun num possível pacote de troca. Assim, cara, eu sinceramente eu não boto muita fé nessa informação. E eu não tô falando que a NBC tá mentindo, que o nosso querido aqui, ó, Kurt Helin tá mentindo, não. Mas eu não acredito muito nisso. Primeiro, pela questão do Şangun já ter se provado nesse playoff um cara capaz de ser o líder do Houston. Acho que ficou muito claro que o Şangun, ele tem totais condições de ser o cara desse Houston, né? Então, eu acho que pensando no lado técnico, não faria sentido abrir mão do Şangun agora, um cara que está em franca ascensão. E segundo, né, pela postura do GM do Houston na entrevista pós-eliminação, né? Ele deu entrevista e ele se mostrou muito confiante no núcleo e pouco disposto a se desfazer do núcleo jovem que tem. Então, assim, imaginar Houston abrindo mão de Şangun, de Jalen Green para pegar o Giannis, eu não sei se isso realmente aconteceria, tá? Eu não sei se isso realmente aconteceria. Dito isso, valeria a pena? Vamos supor que Houston realmente quer. Valeria a pena? Cara, eu não sei se valeria tanto a pena, porque, vamos lá, vamos supor que Houston pega o Şangun, pega o Jalen Green, pega umas picks e envia pro Bucks e pega o Giannis. O que o Giannis ia ter ao seu redor em Houston? Ia ter um Amon Thompson, ia ter um Dillon Brooks, VanVleet se renovasse, né? Tem que ver a renovação do VanVleet, inclusive, ainda não renovou. Alguns role players ali, alguma molecada, né? Rich Shepard se ficar, Cam Whitmore se ficar, e o Ime Udoka de técnico. É um time ruim? Não. Mas não é um time que eu vejo brigando por título. Agora, se fosse uma troca não envolvendo o Şangun, envolvendo o Jalen Green, envolvendo VanVleet, envolvendo picks, aí eu acho que faria mais sentido. Porque o Giannis chegaria num time que tem ali um Şangun pronto para ser o braço direito dele, né? E teria ainda outros jogadores bons ali pra montar o redor. Então, eu não sei se faria sentido pro Houston trocar o Şangun. Eu não trocaria, tá? Eu não trocaria. Eu sou super a favor do Houston fazer um movimento por uma estrela, tá? Mas eu sou totalmente contra trocar o Şangun. Porque o Şangun, ele é uma estrela.
Eu já considero o Sengun uma estrela da NBA, tá? Já é um dos melhores da posição dele. Então, eu não trocaria o Sengun. E eu acho que Houston também não vai trocar. E aí é opinião minha. Eu acho que Houston não troca o Sengun. Pra mim, quem o Houston pode realmente trocar, pensando, né, em toda questão de desempenho que tiveram no playoff, né, contratos e tal, eu acho que Van Vliet e Jalen Green estão na mesa. É como eu penso. E as picks. Sengun, eu realmente não vejo o Houston fazendo esse movimento. Mas, informação da NBC é essa. Aparentemente, segundo a NBC, o Houston estaria disposto a trocar o Sengun. Eu pago pra ver, tá? Eu pago pra ver. Eu não boto muita fé nisso, não. Bom, seguindo aqui, temos mais algumas notícias pra comentar. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Aqui, ó. Essa aqui eu já falei, né? Sobre a possibilidade de troca do Gafford. Falei ontem sobre. Inclusive, se você não viu, saiu um cortezinho onde eu comento sobre a possibilidade do Gafford ser trocado. Ah, tem essa aqui, ó. Essa aqui é interessante pro torcedor do Golden State. Ó, ontem eu comentei, né, sobre alguns movimentos que eu acharia interessantes o Golden State fazer no off-season, né? Falei sobre a necessidade de trazer um reserva pro Curry, sobre a necessidade de trazer, né, um ala 3D. E eu comentei sobre a possibilidade de trazer também um pivô. E dentre os pivôs que eu citei como possíveis, né, alvos, eu falei do Brook Lopes. E ontem mesmo o Bob Marks da ESPN falou sobre a possibilidade do Brook Lopes ir parar no Golden State, né? E aí, vamos ver aqui o que ele falou. Matéria, novamente, do The Playoffs. O contrato de Brook Lopes com o Milwaukee Bucks chega ao fim nessa temporada, e a partir da próxima janela de transferências, ele será um agente livre irrestrito, ou seja, poderá assinar com qualquer equipe da NBA. E não deve assinar por muito caro não, tá? Eu acho que o Brook Lopes não vai tentar um contrato grande não. É porque ele tem noção de que ele não vive o melhor momento da vida dele, né? Então, eu acho que ele não deve sair muito caro. O que é importante, pensando que o Golden State não vai ter tanto espaço assim no cap para trabalhar. O jornalista Bob Marks da ESPN dos Estados Unidos, o destino do pivô de 37 anos pode ser o Golden State Warriors. A equipe foi eliminada nos playoffs em 5 jogos pelo Minnesota Timberwolves. Durante o programa NBA Today, ele comentou sobre o fato do jogador estar no fim do seu contrato. Além disso, adicionou que seria a melhor opção da posição para off-season. Abre aspas. Acho que o nome que vale a pena ficar de olho em relação à posição de pivô é Brook Lopes. O mercado de pivôs é limitado. Se você olhar para Miles Turner, provavelmente não vai ter condições de comprá-lo. Então o próximo grande nome disponível é Brook Lopes. Eu discordo, tá? Para mim o melhor pivô disponível na off-season, na free agency, né? Fora Miles Turner, é o Naz Reid. Tá? Para mim o Naz Reid é o melhor big disponível, além do Miles Turner. O problema é que o Naz Reid também vai pedir uma grana violenta. É papo de mais de 100 milhões de dólares em 4, 5 anos. Mas pra mim, depois do Miles Turner, o Naz Reid é o melhor. Talvez o Brook Lopes seja o mais acessível. Porque eu acho que ele não vai pedir tanto dinheiro assim. Por exemplo, vai ter o Steven Adams também. Mas eu acho que o Steven Adams, por ter se valorizado no playoff, ele vai custar mais caro do que o Brook Lopes. Então talvez o Brook seja o mais acessível dentre os disponíveis, né? Eu não acho que ele é o melhor pós-Miles Turner. Pra mim, o melhor pós-Miles Turner é o Naz Reid. Enfim. Ainda segundo Marks, uma vantagem de Lopes, uma vantagem que Lopes trairia para o Warriors seria o fato do jogador aceitar um contrato mais curto, sem contar o salário, que hoje é mais baixo que o de outros nomes de destaque na posição. Mesmo sendo veterano, Brook Lopes apresentou bons números na temporada 24-25, com média de 13 pontos, 5 rebotes, 37% de aproveitamento de 3 pontos e em 31,8 minutos jogados por partida. Então, segundo aí o Bob Marks, Brook Lopes poderia pintar lá no Golden State, né? Seria um alvo interessante pro Golden State. Eu concordo, tá? Que seria um alvo interessante. Eu acho que o Brook Lopes, pelo estilo de jogo dele, ele casaria com esse estilo do Warriors, né? Um pivô espaçador, né? Um pivô que ainda tem uma boa proteção de aro. Claro, não é o mesmo protetor de aro de 2, 3 anos atrás, mas ainda é um cara que faz um trabalho decente ali.
pega rebote e tal, então eu acho que o Brook Lopes poderia fazer sentido. É um cara bom de grupo, então ele não ia afetar tanto a química do elenco do Golden State. Então eu acho que seria uma boa. O problema do Brook Lopes é que pra ser titular, eu não sei se seria tão interessante assim. Porque contra Indiana, por exemplo, a gente viu o Brook Lopes, né, meio que ser totalmente exposto, né? Os melhores minutos do Bucks contra Indiana foram os minutos que o Brook Lopes não esteve em quadra. Então, assim, se o Brook Lopes seria uma boa opção pro Warriors, eu acho que sim. Agora, pra ser titular, aí eu já não acharia tão interessante. Hoje eu enxergo o Brook Lopes sendo um potencial bom pivô reserva, tá? Titular jogando 30 minutos por noite, eu não confiaria. Eu acho que o melhor cenário pro Warriors seria: você tenta um movimento por um bom pivô titular, tá? Por um bom pivô titular. E aí, se sobrar uma graninha, seja da mid-level exception, ou seja, alguma grana, né, que sobra de uma troca de algum jogador, de uma troca do Kuminga, de uma troca do Muri, enfim. Se sobrar uma graninha, aí eu acho que vale pegar o Brook Lopes pra ser reserva. Pra ser titular absoluto, eu acho que o Brook Lopes hoje já não é tão interessante na NBA, tá? Na minha concepção. Mas eu acho que pra ter no elenco é uma boa. As características dele casam com o time do Warriors. Eu acho que o Steve Kerr faria um bom uso do Brook Lopes. Mas o meu problema é ele ser titular. Eu acho que já não caberia mais. Mas, enfim. Tá aí. O Warriors é um time que muitas vezes inicia jogos no small ball, né? Inicia com o Draymond Green de pivô, por exemplo. Então, talvez ter o Brook Lopes pra ir entrando durante o jogo, eu acho que pode ser interessante, sim. Eu acho que pode ser interessante, sim. Não acho que é ruim, não. Não acho que é ruim, não. Até porque ele vai sair barato, né? Vai sair bem baratinho. Então, tá aí uma opção interessante. Eu gosto, tá? Eu não acho uma opção ruim, não. Eu gosto. Gosto bastante. Enfim. É isso, tá? Essas eram as informações, os rumores que eu queria trazer aqui no programa de hoje. Agradeço muito aí a vocês pela audiência. Espero que todo mundo tenha curtido. E é isso, rapaziada. É isso. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço, beijão no coração de vocês. E tchau. Valeu, abraço!